Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Passando aqui na telinha para vocês, para mostrar para vocês aqui que tem videoaula disponível aqui no canal. É modelinho novo que eu trouxe aqui para vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês acessar o link e ir direto para a videoaula, tá bom? Então, eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição. E no decorrer desse vídeo, eu vou estar falando para vocês quanto que ficou aqui o peso total de peças, né? E quanto que eu coloco aqui de valor nas pecinhas, né? E também como que eu faço para precificar aqui esse tipo de material, porque aqui tem dois tipos de material. Aqui foi feito no 100% algodão e aqui no 85% algodão. Tá bom? Daí eu vou falar pra vocês qual que foi mais ou menos aí a direção que eu tomei pra poder precificar esses trabalhos, tá bom? E também vou dar algumas dicas de combinação de cor pra você estar se inspirando também. Por agora, né, eu fiz aqui nessas duas combinações, aí eu vou dar algumas sugestões daquilo que eu acho que se eu fosse fazer por agora, eu ia fazer pra ver se ia ficar bom, tá? Porque na minha cabeça parece que fica. Então, eu vou estar falando aqui no decorrer do vídeo. Então, vamos lá, gente. Esse daqui... Ah, mas antes, tá passando aqui, não é inscrito? Dá uma olhada aí pra ver se você é inscrito. Se você tiver inscrito, eu acho que aparece só a opção, acho que seja membro, não aparece ali inscrever-se, né? Mas se você tiver aparecendo ali inscrever-se, quer dizer que você que não é inscrito ainda. Então, já aproveite, já faça a inscrição aqui, para você não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal, seu comentário logo aqui abaixo. No comentário tem a opção ali também no campo dos comentários, tem o modo hypar, né? Acho que é uma coisa assim. Se você puder hypar também o vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal e compartilhando esse vídeo para quem gosta desse tipo de conteúdo. Beleza, gente? E também o seu comentário logo aqui abaixo, que eu gosto de saber que você tá aqui comigo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Fiz aqui a aulinha pra vocês. Essa peça aqui, gente, tá há um tempo. Eu me inspirei no bico do tapete lá do canal da Rafaela Camargo, que é o tapete Flor, tá? Aí, eu peguei, fiz uma base de um americano, que eu tenho costume de fazer, e deu super certo. O biquinho, gente, ficou uma lindeza. E eu vim aqui dividir com vocês. Eu vou estar falando certinho. Vou estar abrindo primeiro o branquinho, que ele tá ali. Já vou mostrar pra vocês, mas os dois é o mesmo modelo. A diferença só tá mesmo na cor, gente. Como que eu fiz aqui? Eu ganhei um tempo atrás esse fio do 100% algodão. E esse douradinho também. Esse douradinho veio lá da minha garrafa também. Ela me mandou, ela me deu de presente, né? Como que foi que eu ganhei isso aqui mesmo? Agora não tô lembrando, mas eu sei que ela me deu um cone que ela compra lá do cone do Que Barato. E daí vem um cone cheio, né, desses douradinhos. Ela me deu. Aí eu fiz junto com o fio que a minha prima deu também. Ó, como tá enroladinho, gente. Olha só. Ó o caimento dele mesmo estando enroladinho, ó. Deixa eu ajeitar aqui, mas ele fica super certinho. Jogar mais pra cima, né, pra vocês verem bem certinho. Olha que lindeza que ficou esse americano. Esse daqui, gente, eu vou estar colocando o nome desse americano de Americano Nice, que foi a primeira membro aqui do canal. Então, todos os membros que estão entrando aqui, fazendo parte aqui do canal, eu tô dedicando cada peça que eu faço, né? E tô homenageando com o nome. E aqui, esse americano vai chamar Nice, tá bom? Então, o link vai estar na descrição para vocês confeccionar. Então, vamos aqui de primeira falar sobre esse americano que eu fiz no fio 100% algodão. Esse vídeo, gente, é um vídeo mais prolongado mesmo, porque lá na videoaula eu falo mais sobre pontos. E aqui eu quero falar com mais detalhes, dando mais dicas para vocês aí confeccionar a peça. Aqui tá um pouco escurinho, né, pra visualizar direito. Tentei ajeitar aqui, mas não deu muito certo. Então, vamos lá. Na videoaula, gente, eu faço com outra cor, que é a segunda opção ali. Mas eu fiz aqui no fio branco, que é o fio do Max Color, da Barroco. E esse douradinho, gente, ele é o mesmo do fio Encanto, tá bom? Então, dá pra vocês fazer. E tem outras marcas também, né, que tem esse fio douradinho, tem fio prata, tem fio rosa, bronze, né? Tem muitas cores assim, ele é um fio brilhosinho. E também dá pra você utilizar, gente, com
ponta dupla no fio de seda, que vocês veem que combina, vai ficar bom também, tá bom? Então, gente, vamos lá de medidas primeiro. Esses trabalhos aqui, gente, ele ficou bem levezinho mesmo, não ficou gastão. A média dele, gente, ficou entre... Lá na aula, bem no início, gente, ainda eu falei até o peso errado. Na hora de editar, eu ajustei, né, pra falar o valor certo. Eu coloquei bem na tela passando, porque eu falei o peso errado. Mas eles ficaram em média, gente, entre 119 gramas a 127 gramas, tá? Então, ele ficou dando essa variaçãozinha aí, questão de ponto, né, que seja, não sei direito, mas não bateu certinho todos os americanos no mesmo peso, não. E aqui, gente, eu fiz o total de 6 pecinhas que deu, tá? Deu 6 peças no total. Como aqui, gente, eu utilizei 100% algodão, como é que eu precifiquei isso aqui? Eu precifiquei assim, gente, ó. Eu olhei o valor, né, do material, como é que tá o valor do Max Color. E baseei mais ou menos ali por cima, porque não é porque eu ganhei esse material e esse que eu tenho que cobrar baratinho, né? Porque vale o preço justo. Então, eu coloquei, gente, assim... Um trabalho desse, aqui no meu ponto de vista, como um pacote desse aqui, deixa eu pegar pra vocês verem. Só tem um saquinho agora, gente. Eu peguei esse aqui da outra cor, mas vai valer pra vocês, tá? Porque é o mesmo. É desse aqui, ó. É do Barroco Max Color. E ele vem, gente, ó. Ó, ele vem 400 gramas, não sei se tá, ó. Ele vem 400 gramas. 885 tex, é 100% algodão. Daí, ele vem a metragem aqui de 452 metros. Aqui, deu... Como a prima deu 2 pacotes, um começado e um inteiro, então, eu comecei, deu 2 inteiros no pacote que já tá começado e um pouquinho do terceiro. E já no outro pacote, eu terminei aquele terceiro e fiz mais 3 e sobrou só essa bolinha. Então, o que eu acredito? Que cada pacotinho dá pra fazer apenas 3, tá? Dá pra fazer apenas 3 ali. E então, vai 2 pacotes pra fazer o total de 6 pra sobrar um pouco, tá bom? Então, eu acho assim que ele não fica tão barato, porque se a gente for colocar, né, na ponta da caneta o valor de custo desse fio que é mais carinho, esse fio também não é barato. Então, meu valor, assim, agora de início, gente, eu acho assim que ficou estourando aqui, sabe? Na questão de cobrar o valor. Ali, sabe assim, quando você fala assim, não pode ser menos que isso de jeito nenhum. Pra mim, no valor de R$40 cada desse, não tem como fazer menos de jeito nenhum, por conta do fio. Você imagina, você pagar aí, tem regiões que é R$35 o pacote. Então, você vai gastar só de Max Color R$70 fora isso aqui, certo? Então, é um custo muito alto, a gente tem o combustível que a gente vai buscar, ou a taxa de entrega, né? Ou às vezes é fórmula de envio, as pessoas compram de outro lugar. Então, tem muitos jeitos de cobrar, não só o material, mas também tem que acrescentar aquele valor do frete que a gente paga. Independente se foi buscar, se mandou entregar de moto, ou foi via correio, o que seja. Tem que ser colocado em cima do filtro também. Então, quando eu calculei, gente, falei, se um pacote vai fazer só 3... né? E fora isso daqui, então é inviável eu cobrar menos de R$40, gente, não tem condição. Aí eu coloquei assim, estourando os 40, tá? Coloquei, eu acho que valeria até R$45 ali o mínimo, viu, gente? Só que aqui na minha região é complicado colocar valor muito alto. Mas aí eu coloquei a R$40 cada um desse. Daí você vai falar assim, Vanessa, você ganhou, por que você não abaixa o valor? Porque não, gente, não tem condição, porque a pessoa lá pagou, ela me presenteou. Aí, porque me deu presente, eu tenho que baratear? Se for pra me baratear, gente, eu pego isso aqui pra mim, eu pego pra mim, sabe? Eu prefiro pegar pra mim esse material, utilizar ele como foi um presente, do que, o cliente não merece. Não é cliente que não merece, é que se eu tivesse que comprar, gente, pra fazer, eu ia ter que cobrar de qualquer forma, então é o preço fechado, tá?
Então, ainda mesmo assim, eu achei que tô tirando bem ainda. Tirar R$5 de cada peça, gente, tirar R$5 de uma peça é uma coisa. Tirar R$5 de cada peça é outra coisa. Só pra você ver, 5 de cada, ó. Você tirar só 5, você fala, 5 é bom. Agora, você faz 5, mais 5, mais 5, ó. Só que deu uma economia de R$30. Tá bom? Então, pra mim, saiu R$40 cada um, eu coloquei. E os 6 ficou no total de 240. Aqui, gente, as 6 peças ficou pesando um total de 733 gramas, tá bom? E como eu disse, eu coloquei no valor de R$40. Vamos lá de opção de cor. Gente, para manter dessa forma no padrão que dá, você pode utilizar o branco com prata, o branco com o rosa. O branco, gente, você pode utilizar qualquer cor aqui que vai ficar muito bom. Mas vamos para as cores assim mais vivas. Você colocar o vermelho, você pode colocar com dourado. Se você fizer nas cores natalina, que usa, né, aquele vermelho mais aquele mescladinho, vai ficar muito bonito. Você pode colocar assim, ó, vermelho, branco e vermelho, vai ficar muito linda, é uma opção que eu quero fazer natalina, que o povo gosta, né, de montar aí suas mesas postas com esse tema, e eu quero tá fazendo essa proposta aqui nesse modelinho também. Então, fazer a base no vermelho, quando chega aqui no dourado, passar o dourado, passo o branco, passo o dourado, passo o vermelho, passo o dourado, assim, tá bom? Isso aí que eu vou tá fazendo de combinação nesse modelo. Dessa peça aqui para outra, gente, tem um pequeno detalhe que eu falo lá na aula, mas eu vou falar aqui também. É a única diferença que eu fiz por conta do fio, que é aqui, ó. Lá na videoaula, cada casinha dessa daqui que põe picô, no último eu não faço picô, eu faço ponto baixo sozinho e aqui eu coloco. Então, é a única coisa diferente que fica de uma pecinha para outra, porque eu vi na hora de confeccionar, vi a importância de colocar um picôzinho a mais, porque o fio ele é um pouquinho mais fino que o fio que a gente utiliza, né? Então, ele fica muito evidente, aquela separação, o final sem o picô. E eu achei que assim ficou melhor. Já no fio 6 não precisa, ele ali dá espaço certinho, fica bom sem o último picô, então fica a critério de vocês e escolha. Aí eu fiz... Por que eu fiz 6, gente? Porque como era 2 pacotes, eu queria tá montando um kit dessa forma pra ver como é que ia ser a saída dos clientes, né? E também é intencional. Porque esse dia eu tava na minha irmã, a minha irmã comprou uma mesa nova lá, porque, aliás, muito linda, gente. Pensa numa mesa maravilhosa de linda. E ela falou, ai, Vanessa, eu quero um kit de mesa posta, né? E pra ela tem que ser de 6 lugares. Aí a intenção foi o quê? Eu falei assim, tem pessoal que vai querer que seja de 6 lugares por conta da família ser de 5 pessoas, lá é 5 pessoas. Então, vai precisar, né, de ter um lugarzinho para 6 pessoas, né? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou colocando aqui os americanos, tá, gente? Aí, foi intencional mesmo. Se ela não quiser ficar com esse kit aqui, não tem problema, fica na pronta entrega. Mas eu levo em consideração, pelo total, assim, como ela disse, aqui em casa é 5 pessoas, então tem que ser de 6 lugares, né? Então, eu vou estar montando. Quando eu for colocar na pronta entrega, eu fazer alguns kits com 4 e outros kits com 6, porque tem essa variação, sim. Vai ficar enroladinho, gente, que dó, né? Tem que enrolar bem certinho, porque senão ele fica... Aqui tudo, como é que eu vou dizer? Tudo enroladinho, né, ó. Ele emborca aqui, ó. Então, a gente tem que prestar atenção até nisso, né? Então, olha só que lindeza. Fiz os 4, ele tem um ótimo caimento, viu, gente? Tem um ótimo caimento mesmo. O único chatinho do fio dourado é arremate. Eu não curto muito arrematar isso aqui, não, gente. Eu não curto de verdade mesmo. Eu acho bem complicado, por isso que eu nem quis gravar a aula fazendo com esse fio assim, por conta do seguinte. Eu achei tão bagunçado aqui, enquanto eu vou falando, eu vou ajeitando aqui. Gente, eu não quis gravar com esse daqui por conta do seguinte. Depois eu ia ter que ensinar a arrematar. E eu até hoje, gente, eu não entendo a forma correta de arrematar isso aqui. Não sei, porque o fio, um canto... que a minha prima deu, é só na cola. Esse aqui que a amiga Rafa deu, você derrete ele como o fio de seda normal. Ele aquece e derrete, vira uma colinha.
Então, ele foi bem mais tranquilo. Aí, eu preferi não estar fazendo a aula, fazendo com ele, mas eu expliquei certinho, gente, como eu tô explicando agora pra vocês. Não tem segredo, é só confeccionar no lugar do ponto, com a mesma agulha. Não precisa mudar a agulha, ele não vai repuxar, ele não vai ter diferença nenhuma de ponto. É só fazer com a mesma agulha. Lembrando, se o fio for muito fino, porque do fio Encanto, acho que tem um slim e tem um mais grosso, né? É do mais grosso, tá? Não é do fininho. Se for do fininho, tem que ser ponta dupla, que senão não vai dar certo. É só você colocar o fio que você tá ali, é o fio de seda. Coloca as duas pontinhas perto do fio que você vai utilizar, que você vai ver que a diferença vai dar um pouquinho, mas como você vai utilizar na agulha 3,5, ele vai seguir certo ali junto com os ajustes dos pontos. Só que se o fio for muito pouco não, muito fino, gente, ele vai dar muita diferença, né? Vai ficar aquela diferença evidente. Aqui, aquela coisa muito fininha, né? Então, eu não indico vocês fazer, tá? Então, sempre observem a questão dos pontos, mas vocês podem também, gente, não tá usando só o fio dourado, mas com igual a segunda opção que eu vou mostrar pra vocês agora. Puxei um pouquinho pra cá pra mostrar pra vocês a opção que eu gravei a aula. Gente, ai, que dó, fiquei coisadinho, mas ele tem um ótimo caimento. Pensa no americano, que fica maravilhoso, fica muito certinho, super fácil de fazer, gente. Muito fácil e rapidinho mexendo aqui. Muito fácil de fazer. Eu fiz aqui numa combinação, gente, que eu utilizei uma sobra de rosa que eu tinha. Lá no início da aula eu peguei um cone maior, porque é de outro lote, né, pra mostrar, mas eu utilizei uma sobra e eu queria terminar. Aí, foi fazendo, gente. Então, usa muito pouquinho o fio rosa, ó, tá? Utilizei aqui o fio rosa chá, tá? Então, é o areio rosa chá. Vamos de combinação mais aqui também, nesse tipo aqui, que é tudo no 85%. Ó, você pode fazer o cinza com o preto, o branco com o bege, o cru, né, com o bege. Você pode estar utilizando o rosa bebê, passar aqui pink, passar o caramelo, passar o bege, passar o dourado. Gente, fica lindo. Dá para usar a criatividade e utilizar aí vários jeitinhos de fazer. Então, eu fiz aqui para esse kit, gente, que foi o kit que eu gravei, eu fiz o total só de 4 peças. Aí, como que eu precifiquei aqui? Para precificar isso aqui, eu já não tenho muita dificuldade, porque é um fio que eu já estou trabalhando, né? Então, eu já, mais ou menos, eu sei a 100 gramas quanto que fica. Aí, ficou tranquilo para mim fazer e precificar. Aqui, gente, ele ficou variando também de peso. Ele ficou entre 125 a 128, ficou ali nessa variaçãozinha de peso no total. E ele ficou pesando aí os 4, gente, 505 gramas, tá bom? É que deu 505 gramas, tá ali? Que nem eu tô entendendo minha letra direito. Os centímetros dele, gente, ficou... esse do branco aqui ficou com 37 de diâmetro e esse aqui com 38 de diâmetro. Então, ficou aí um americano bem bom na questão de medida, né? Pra quem gosta, gente, eu sou assim, ó, o mínimo é esse 37 pra mim, tá? Não tô falando que é um padrão de todo mundo, não. Pra mim, porque na hora de eu fazer, eu acho assim, no meu vista, né? Eu olhando, eu gosto mais aqui fazer essa média para colocar num valor mais em conta, até 42, 43 centímetros estourando ali. Passou disso, dos 43, eu acho assim que fica meio desproporcional quando a pessoa coloca ali um prato, um talher, o que seja, né? Só se for fazer um pouquinho maior para colocar um copo, né? Mas, enfim, eu prefiro manter essa média aí para manter o valor aí nos americanos. Então, esse aqui eu coloquei, precifiquei no valor de 40 cada. E esse daqui, gente, ele ficou tão em conta, sabe quanto que ele ficou, assim, mais ou menos para fazer? Cada um custou mais ou menos aqui para mim um valor de R$4 cada um, mais ou menos, tá? Chutei assim por cima. Então, eu precifiquei o valor de cada um desse, um valor de R$22 o mínimo para vender. Aí, o kit, eu coloquei aqui na minha pronta entrega no valor de R$90. É aquele kit que a gente consegue fazer no dia,
e dá pra fazer até mais que 4, tá? Ele é muito rapidinho. Uma dica que eu vou dar pra vocês que eu faço que rende mais, como a próxima cor que eu quero fazer é vermelho, branco e vermelho de novo, e passar aqui o dourado, eu vou tá fazendo assim, ó. Começar a fazer todas as bases no vermelho, passo dourado, vem aqui no branco, passo dourado. Então, eu vou fazer por etapa. Vou fazer, se eu for fazer o kit com 4, eu vou fazer primeiro os 4, redondinho no vermelho, depois eu passo nas 4 peças o dourado, depois vou passar nas 4 peças o fio branco, eu vou fazer assim para facilitar a minha produção. Ao invés de eu fazer como eu fiz essas peças aqui, gente, fiz uma de cada vez inteiro. Uma por uma, mas depois que a gente pega o jeito é melhor, né, eu acho, fazer assim por produção, por etapa, que eu acho que fica bem bacana. O kit aqui com 4, gente, ele vai sair no valor de R$90, acredito que se eu colocasse a 25 ele vale, gente, ele vale, só que como a medida dele tá uma medida pequena, né, ali mais miudinha, então eu acho que R$90 tá bom. E daí ele vai sair no valor de R$22 cada um. Que mais? R$90, ele saiu numa medida de 38 centímetros. Eu acho que é isso, né? Combinação de cor já falei. Eu tô meio perdido no que eu devo falar pra vocês, viu? Não é que eu não sei o que eu tenho que falar, mas é o que eu tô tentando lembrar o que é que eu queria falar mais. Ó, falei que eu ia falar pra vocês. É porque esse vídeo eu deixo linkado lá na videoaula. Porque as pessoas têm dificuldade na questão, às vezes, de precificar, tem dificuldade na questão de fazer combinação de cor, de saber qual fio que utiliza, se é o 100%, se é o 85%. E aí, eu quero trazer o máximo que eu posso, porque eu vou de acordo com os comentários que tem nos meus videoaula. E tem muitas perguntas parecidas e, às vezes, eu tenho dificuldade para estar respondendo. Então, eu achei uma forma mais fácil de estar respondendo em vídeo, né? E tentar ali responder o máximo que eu puder, porque as pessoas nem fizeram essas perguntas ainda, mas eu sei que vão vir fazer. Então, assistindo o vídeo, né, vai facilitar. Aí a pessoa fala assim, Vanessa, se eu quiser aumentar essa peça, não sei dizer como que pode aumentar, crocheteira, gente, a gente inventa e dá um jeito, né? A gente sempre dá um jeitinho de aumentar. Ou diminuir que seja para fazer ali e acertar no nosso ponto. A dica que eu dou é o quê? Como eu fiz a peça desse jeito, eu não fiz ela maior nem menor ainda. Então, o que vocês podem fazer? Utiliza agulha maior, fio mais grosso, eu não vou indicar porque é para mesa, né? Então, aqui é tudo fio 6, gente, que tá utilizando. Então, eu acho que tá ali no limite, né? Acredito que se usar duas pontas do fio 4, pode ser que vai virar 8, pode ser que fica bom? Pode ser, porque esse fio 6 da Barroca, ele é bem grossinho, né? Pode ser que fica bom, mas eu não sei dizer, gente, eu não fiz ainda, tá? Então, eu já falei dicas de combinação, aqui que dá pra fazer nos douradinhos, mas aqui também, ó, lembrando aqui, ó, dica de combinação, né, rapidinho. Aqui, gente, não precisa ser necessariamente você utilizar as cores em seguida, você pode trocar também. Você pode estar fazendo, vamos supor, você faz um amarelo bebê, passa um amarelo mais forte. Subiu aqui para um salmão, vai passar um laranjado, vai passar um vermelho, vai passar um bordô, sabe assim, fazer aquele degradê subindo, né? Então, desses tons mais quentes, dos tons mais terrosos também dá pra fazer. Então, não precisa ser aquela... é necessário fazer só dessa cor. Não precisa, gente. Eu fiz aqui, como eu disse, esse rosa aqui era uma sobra que eu tinha, eu queria eliminar. E eu tenho mais rosas daqui, mas não era o mesmo lote. Daí a gente quer de um jeito, né, eliminar. E deu super certo, gente, fazer aqui. Esse é o areia da Cadore e o rosa chá da Cadore também. Se você quiser substituir, fala, Vanessa, eu não acho da Cadore, tem alguma marca que parece aqui esse fio? Gente, dá pra você fazer com cinza também, tá? E com rosa vai ficar bonito. Esse aqui acho que é um rosa queimado, né, em algumas marcas. Mas aí você pode estar utilizando aqui o fio cru, o bege, que eu acho que fica bom também. Mas eu acho que quanto mais clarinho, mais aparece o rosa chá, tá? Eu acho que quanto mais escurecer, o rosa chá não vai destacar. Então, eu fiz aqui bem delicadinho mesmo, ó, bem simples. E a intenção, gente, desse modelo é o quê? Não encarecer ele. Pra mim ter propostas mais econômicas aqui, né? Se o cliente quiser chorar, fala, faz por 20 cada um, dá pra fazer. Entendeu? Porque tem cliente que dá aquela chorada e a gente tem que abraçar eles também, né? E
ter opção para eles. Então, tá aqui uma ótima opção de um modelinho rápido de fazer, econômico, e dá para utilizar da forma que vocês acharem melhor. Lave de aula eu faço completa, faço nessa cor. Como eu disse, não fiz nessa aqui, porque eu acho difícil de ensinar fazer arremate nesses fios, porque vai variar muito de material, né? Esse material derrete, aquele fio encanto, gente, eu não soube fazer arremate nele. Então, como eu tenho dos dois, e esse aqui do Que Barato, ele não é acessível para outra cidade, só aqui em Londrina, né? Acho que na região, acho que Biporã e Cambé aqui, nas cidades próximas, acho que tem mais acesso, porque eu não tenho certeza, mas acho que eles não fazem envio. Então, como que eu vou indicar colocar esse fio, né? Então, eu acho melhor não ensinar com esse fio, mas indicar você pode substituir, fazer aí o fio que você tem. Às vezes você tem algum fio dourado, faça, gente. Às vezes você tem, Vanessa, eu tenho no prata, vai ficar lindo, viu? Branco com prata, fica bom, porque acho que festa de ano novo, né, o pessoal usa muito branco com prata, né, branco com dourado, branco com rosa. Eu tenho rosa que a amiga Rafa deu também, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou até pegar um fio de seda aqui também, que não é dourado, mas dá pra fazer também. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ele é que cor que ele é? Deixa eu pegar aqui. Ele é um fio prata. Vou pegar aqui que eu ganhei. Ó, a amiga Rafa me deu, olha só. Ele é tipo um rosa chá, bem parecido aqui, ó. Bem parecido. Fazer o branco com ele. E aqui, ó, eu peguei a linha de seda. Então, você faz na ponta dupla. E depois fazer os arremates, é tudo igual, gente. É tudo igual. Então, esse daqui é o fio do Que Barato, que ele é grossinho. Só que ele é mais fino do que o do fio encanto, tá? O fio encanto é mais grossinho, que eu tenho ali. Aí, mas deu super certo. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Vocês podem fazer com o fio mais fininho um pouco. Utiliza duas pontas ou... se ele for muito fino, né? Se ele for um fino mais ou menos dessa espessura, deu certo, ó, tá? Dá pra vocês utilizar aí tranquilo da forma que eu fiz. Olha só que lindeza, gente. Eu amei. Coloque nos comentários qual opção que vocês mais gostaram. Vocês gostaram mais do branco com dourado ou assim, ó. Então, tem as duas opções pro povo comprar, né? Eles podem tanto aí ver... Ai, como é que eu vou trazer aqui? Com esse pano aqui, ele vai enroscar. Ixi, virou foi bagunça, deixa eu ajeitar um por um. Aí, me perdi que eu tava falando. Então, coloca aí nos comentários qual que vocês mais gostaram. Eu aqui, particularmente, gente, eu gostei dos dois. Eu usaria os dois tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Não ia colocar assim, em época especial, é ano novo, é Natal, que eu não tenho esse hábito em casa de ter... Assim, eu vou montar mesa pra isso, pra aquilo. Eu ia usar no dia a dia, com dourado mesmo, gente. Com dourado mesmo, tanto um quanto o outro, tá? Porque eu não tenho, assim, época de festiva eu coloco só essa cor. Eu usaria os dois tranquilamente. Só que, assim, pra lavar, pra cuidar, eu ia preferir assim. Porque isso aqui, imagina, eu tenho criança. Minhas meninas gostam de molho no macarrão. Eu faço meu próprio molho caseiro. Molho caseiro, olha só, no meio do crochê eu ia falar de molho. Mas eu vou falar aqui, acho que tem mãezinha que vai entender. Aí eu coloco lá, eu faço meu molho. Eu coloco tomate, cenoura, cebola, pimentão, beterraba. Trituro tudo é apuro. Faço no meio dos macarrão, faço a macarronada com esse molho caseiro que eu faço. Aí imagina, você acha que se pingar que vai sair? Não vai? Só que se pingar aqui, ó a diferença, se pingar aqui nesse... Esse vai ficar evidente a mancha, esse não. Então, gente, no meio de criança, para evitar, assim, esse tipo de coisa, se for colocar com macarrão, eu já não coloco esse. Eu vou colocar esse. Outros dias que vai comer uma coisa que se cair não tem problema, esse aqui. Mas eu usaria os dois, tá? Opção de paleta de cor aqui em casa, eu sou bem, assim, não tem assim, eu gosto mais desse ou daquele. Não tem, gosto de tudo. Gente, pausei aqui pra dar uma arrumada, porque eu tava agoniada. Eu não tava conseguindo ver a imagem assim, tinha que estar mais ou menos meio ajeitada. Daí eu pausei aqui e dei uma arrumada pra ficar bom pra me terminar aqui de falar o que eu preciso falar. Questão de valores é muito pessoal, mas o que eu indico pra todo mundo que vai colocar o seu preço? Coloca aí, você olhou, falou assim, ó, quanto que a Vanessa gastou aqui de peso?
Quanto que foi que eu falei mesmo que foi a variação? Vamos colocar aí 125? 130 gramas estourando. Porque pode variar muito de ponto para ponto, né? Então, vou colocar aí que você gasta 130 gramas cada um, gente. Então, você vai precificar em cima das 130 gramas, em cima do valor que você paga. E você calcula, tá? Daí é só colocar na calculadora, lá coloca 130 gramas, mais 130, 130, 130, quantas peças for. Eu coloco assim, 130 gramas vezes não, eu peso tudo, né? Mas vamos colocar aqui, 130 vezes a 100 gramas que eu pago no valor do meu material, tá? Então, vai de acordo aí com o valor que você paga, porque tem gente que paga. Eu, gente, no meu material, quando eu compro com desconto, eu tô pagando R$ 49,90 o cone de 1,8 kg. Do 85, tá? E esse aqui eu não compro, então eu vi a tabela lá e precifiquei em cima, no 100%. Como eu disse, esse daqui não tem como vender menos de 40 de jeito nenhum, porque cada cone daqui dá pra fazer 3 só, e não dá pra fazer os 4 inteiros, tá? Dá pra começar o de número 4 só, mas mesmo assim, gente, não dá pra arriscar, não, tá? Então, o que que eu sugiro pra vocês? Olhar sempre a questão do peso na hora que eu falo. Então, vocês vão falar assim, Vanessa, o cliente pediu esse modelo, gostou e quer fazer, quer no 100%. Lembra que vai utilizar 2 pacotes desse, e esse aqui, gente, como eu utilizei ali da amiga, ele é um cone grande, eu não fui calculando. Mas eu acredito que um cone daquele lá do fio encanto não dá, tá? Eu acredito que não dá, porque ele vem pouco, né, naquele cone. Então, pra ficar tranquilo, é bom ter 2. Então, você calcula aí esse custo em cima das suas peças, tá? Pra você não ter prejuízo. Então, aqui pra mim, mais ou menos por cima, aí eu joguei menos de 40, não dá. E nesse daqui, bem tranquilo, gente, porque vocês viram aí, né, 125 gramas, vamos colocar assim, 130. Aí, você calcula quanto que fica 130 gramas cada um desse aqui no seu material. A DC olha e fala, Vanessa, um cone de 600, eu vou conseguir fazer 5. Aí você calcula, você pode cobrar o cone inteiro, né? Não sei, tem pessoas que cobram o cone, né? Abriu, já cobra na peça, depois que vai lucrando depois. Eu faço assim, eu cobro peso, gente. Aqui eu peso todas as peças, né? Aqui todas as peças deu 505 gramas, eu coloco 505 gramas vezes... Eu coloco 3,20 a 100 gramas, gente. Eu não pago no quilo R$32, mas eu sempre coloco as 100 gramas, sempre um pouquinho a mais, por conta da margem de erro. A gente tem margem de erro na questão de cálculo, né? Na questão porque varia de uma marca para outra, né? Porque eu compro Euro-Roma e Cadore, às vezes um tá mais barato, tá mais caro. Às vezes eu compro promoção, às vezes não. Então, eu sempre coloco o mesmo assim para não ficar trocando toda hora. Então, eu coloco essa margem de erro de 3,20 para toda vez que eu for pesar. Então, eu coloco lá 505 gramas, que deu essas 4 peças. 505 gramas vezes 3,20, que é o valor das 100 gramas que eu utilizo. Aí, dá o valor lá total que eu custei para fazer as 4 peças, e eu pego aquele valor e multiplico. Você pode multiplicar por 3, por 4, por 5, o valor que você achar melhor. Eu aqui para 3, por 3 tá bom para mim. E aí, eu cheguei no valor final aí de R$90 os 4 ou 22 cada um. Então, eu precifico assim, já anoto no caderno. Se alguém pediu um supply, já mando foto, e essa aí é 22 cada. E esse daqui, gente, se eu for comprar material e a pessoa encomendar, vou já jogar para ela 45 cada. Sabe? Vou jogar 45. Esse aqui eu vou colocar 40 ainda, mas se a pessoa fizer encomenda, vai ser 45 cada. Tá certo, gente? Então, eu falei sobre dicas de combinação, falei aqui sobre precificação. Precificação é muito individual, né? Esse vídeo, gente, tá saindo em 2025, só que pode mudar esses valores, tá? Porque eu tô falando com base da minha realidade de hoje, porque se você tá vendo esse vídeo lá do futuro, aí você fala, nossa, mas tá muito barato, né? Que às vezes vai aumentar o preço, a gente não sabe. Então, pode ser que muda sim, mas até o dia de hoje, que o vídeo tá saindo em setembro de 2025,
aí tá aí esse valor aí pra vocês, tá? Pra vocês não, esse valor pra mim, que eu vou entregar pros clientes, é que eu tô achando que eu tô falando pros clientes. Mas você que me assiste, né, que gosta de ver sobre precificação, eu indico você colocar o seu valorzinho, fica difícil colocar valor nas suas peças. Mas te dar uma orientação, eu posso te dar, porque quando eu comecei eu tinha muita dificuldade também de colocar valor nas minhas peças, né, precificar, e eu assisti os vídeos, né, eu tinha dificuldade de entender. Então eu sempre procuro tá fazendo o máximo que eu posso, eu não gosto de falar assim, ó, coloca esse tanto assim, sabe? Eu tô falando que eu coloco nas minhas, se você quiser se inspirar, pode se inspirar nas cores, nas dicas que eu dou, na questão de valor, mas desde que você não tenha prejuízo, tá? Não tenha prejuízo em cima dos seus valores, aí de peça, coloca o valor que você acha que é justo, tá? Aqui pra mim tá super bom, eu olhando assim, gente, super vale R$22, tranquilo uma pecinha dessa, tá bom? E o bacana é que dá pra fazer com muitas cores, né? Muito rapidinho, um bico bem parecido, não, ele é inspirado lá no tapete Flor da Rafaela Camargo. Se você quiser ver lá esse tapetinho, ele é o tapete Flor que tá lá com aula disponível do canal da Rafaela Camargo, tá bom? E é isso, gente, acho que ficou um vídeo bem explicadinho. Se faltou alguma coisa, vocês me perdoem. E daí é só colocar nos comentários e esse vídeo vai estar linkado lá na videoaula. E aqui vai estar linkado também a videoaula desses americanos pra vocês, tá joia? E é isso, vou encerrando o vídeo por aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.